Vitória importantíssima do Cruzeiro do Independência. Coletiva do técnico Pepa e agora a análise do comentarista Luciano da Casa aqui no canal Cruzeiro Esportes. Então vamos lá, Nação Azul, só para não se perder nos números, salve, salve, vamos de novo aqui, só passando os números do jogo com precisão. O Pepa falou que o São Paulo teve mais posse de bola, verdade, e muito mais. O São Paulo teve 70% e o Cruzeiro 30%. Então o Pepa já iniciou a entrevista falando desses números aí, que é verdade, só que ele mesmo mencionou uma coisa que nós comentamos durante a transmissão. Isso já aconteceu ao contrário, ou seja, a favor do Cruzeiro, e nós saímos com resultado negativo. Nós da Cruzeiro Esporte, quem acompanha sempre, avaliamos performance e resultado. A performance hoje não foi boa. Palavras até do próprio Pepa, o São Paulo foi o time que mais colocou dificuldade no Cruzeiro até hoje. Nós também falamos isso durante a transmissão. Desde o primeiro tempo eu falei, Diogo, eu não lembro um jogo que o Cruzeiro ficou tanto tempo no primeiro tempo, hein? Atrás da linha da bola. Nós pegamos Corinthians fora, Flamengo fora, verdade, Grêmio fora, Fluminense em casa, ninguém conseguiu fazer isso. Depois só piorou. Além da metade do primeiro tempo para lá, o segundo tempo inteiro foi praticamente ali do São Paulo, né? Aí o Pepa, perguntaram para ele se foi algo estratégico essa mudança de comportamento e jogar no contra-ataque. Ele deixou bem claro que não. Mérito do adversário, foi o São Paulo que conseguiu fazer isso com o Cruzeiro, não foi algo planejado mudar o estilo de jogo. Pelo contrário, ele esperava o São Paulo no planejamento, jogando mais por meio, e o São Paulo ele foi mais nos extremos. Inclusive ele falou o seguinte, o Cruzeiro correu muito no primeiro tempo e correu errado. Precisou ir para o segundo para acertar a marcação. E uma das coisas importantes que ele disse foi o seguinte, não gosto muito de evidenciar jogadores, mas palavras do Pepa hoje, o Cabral foi fantástico. Verdade. E foi mesmo. Aí vamos fazer um corte aqui nessas observações. Primeiro, o Cruzeiro em chute ao gol, 0. Tá? O Cruzeiro teve 6 finalizações no jogo, mas ao gol foi 0. Lembrando, o Cruzeiro começou muito bem, para variar. É normal do Cruzeiro fazer isso. Tanto pela direita quanto pela esquerda, achou o gol, foi um gol contra do Rafinha, depois o Wesley perdeu uma grande oportunidade, passe do Vital, parabéns, quebrando linha, parece que ele esperava o conflito com o goleiro não saiu, parece que deu um segundo ali de distração na cabeça dele, ele ficou em dúvida de como finalizar, perdeu o tempo da bola, era 2-0 Cruzeiro. A partir disso, esquece. São Paulo jogou muito, cresceu bem, era um adversário difícil, historicamente, né, de uma fase recente aqui, o Cruzeiro tem muita dificuldade contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas isso aí é outro time, números são feitos para ser quebrados. Agora o momento atual era favorável ao São Paulo, nada se ele ganha, ele estava encostando ali no G4, lembrando, né, São Paulo outro dia estava em crise em Campeonato Paulista, tanto é que teve a queda até do Rogério Ceni, chegou o Dorival e acertou a casa, né? Então parabéns pro Cruzeiro que pegou um adversário em um bom momento, com um grande treinador, com um sistema de jogo muito bem definido. Então o Pepa, ele deu os méritos pro adversário com razão. Aí ele usou um ditado aqui que nós comentamos também durante a transmissão, que quem falava isso muito era o Mano Menezes. Todo mundo aí conhece, o saber sofrer, mas ele falou isso hoje, né? E o Cruzeiro soube. O Pepa falou que teve muita raça, muita dedicação dos jogadores e que graças a Deus aconteceu. Aí gostei de um detalhe que o Pepa falou que é importante. Ele falou o seguinte, que depois ele vai até ver o jogo com calma. É uma frase que passa batido, mas eu gosto disso, dele estudar e ver friamente, porque aí ele vai ver o jogo com outros olhos. Então a mensagem que passa que eu gostei, que é um cara que estuda. Não é porque ganhou, tá tudo bem. Sim. Do mesmo jeito que perdeu, tá tudo arrasado. É importante, né, estudar o adversário antes e depois estudar o adversário depois, justamente para ver o que pode melhorar.
Dentro dessas melhorias, ele falou um nome de um jogador importante, o Jussa. E deu para ele entender que ele já queria contar com esse jogador antes, mas ele não estava em condição. E hoje, realmente, para mim, foi um dos melhores em campos. Por que eu vou ressaltar ele? O Pepa, na penúltima entrevista, né, contra o Fortaleza, ele foi muito franco em relação aos meias do Cruzeiro ali, em relação aos volantes, que tá faltando aquela sustentabilidade, desde que saiu o Ramiro, saiu o Richard, e ele falou que o Jussen que encaixa melhor na função que o Richard fazia, que é o quê? Entrar no meio da zaga, fechar ali junto com os atacantes. O Pepa usou até esse termo, que ele encaixa bem entre os zagueiros. Então ele já deu meio que um spoiler do que seria esse próximo jogo, que é mexer nos volantes, que ele classificou na cabeça dele como o pior problema do time. Tanto é que, por opção tática mesmo, ele tirou o Neto Moura e deu oportunidade pro Jussa, que realmente para mim foi um dos melhores em campo. O melhor, vamos dar ênfase aqui, que eu já falei, mas não vamos deixar passar despercebido, Rafael Cabral. Hora de criticar, hora de criticar, hora de elogiar, hora de elogiar. Ninguém é acima do Cruzeiro Esporte Clube. Hoje, realmente, os pontos estão na conta do Rafael Cabral. Defesas importantes. Salvou. É isso que a gente espera dele e a gente cobra porque tem razão. E o jogador, né, o Pepa falou isso também, é claro que não gosta da crítica. Ele até falou, na profissão de vocês, ninguém ia gostar, realmente. Mas faz parte do futebol em todo lugar do mundo. Só não vai existir em times pequenos de pouca expressão. Nos gigantes, a nível de Cruzeiro, tem que saber lidar com isso. Então, os mesmos que aplaudem, não é por mal, que é o bem da equipe, é os mesmos que estão aplaudindo. Parabéns, Rafael Cabral, você foi excepcional hoje, foi jogador determinante para a vitória do Cruzeiro, né? Aí, sem muitas projeções ali, o que ele falou? Já deu uns spoilers para o próximo jogos também. O Cruzeiro agora pega 2 jogos fora de casa. Inter e Vasco. O próximo é o Inter no próximo sábado, jogo difícil, conhecemos o Mano Menezes, esqueminha retranqueiro, jogo de poucas oportunidades, mas o Cruzeiro tem uma semana para se preparar e depois tem mais uma semana para se preparar contra o Vasco. Aí é um ponto positivo, né? O Vasco tá de portões fechados. Aí vamos dar ênfase nisso daqui. Nação Azul, futebol é paixão, futebol é emoção, é cabeça quente. Infelizmente, às vezes tem algumas atitudes que depois a gente arrepende. É muito melhor falar isso agora no momento da vitória que na derrota, independente da circunstância. Vaiar, a torcida tá no direito dela, beleza? Paga o ingresso, quer manifestar, ok. Já falamos que faz parte do futebol. Quem pensa ao contrário, eu vou respeitar, meu amigo, mas aí você reinventa o futebol. Desde que eu me entendo por gente, qualquer lugar do mundo é assim. Agora, atenção, Nação Azul. Independente do resultado, positivo ou negativo, não podemos jogar objetos em campo. Nós temos o exemplo aí. O Vasco já tem sérias dificuldades. Para mim, está quase sendo rebaixado já no início do campeonato. Vai passar um mês de portal fechado. E a mesma coisa... Pelo menos um mês. Pelo menos um mês, né? E a mesma coisa vale pelo Santos, que está com a mesma dificuldade do Vasco. Então, é a mesma coisa de um jogador estar dentro de campo com a cabeça quente, vai lá e fazer um gol contra. Então, não vamos fazer isso contra o Cruzeiro, independente da circunstância, independente do resultado, independente de posição na tabela. No mais, é aquela história. Sempre falamos em relação à performance e resultado. Resultado hoje, glória a Deus, vamos dormir sossegado, passar o fim de semana. Precisávamos desse respiro justamente para aliviar a pressão que a turma de trás estava chegando. Agora é o contrário, o Cruzeiro já encosta na turma de cima. Tá praticamente 3, 4 pontos do G4 ali. Então dá muito mais conforto e confiança para trabalhar. Então o resultado hoje é mais importante que a performance, porque vários jogos a performance estava legal e nós deixamos escapar o resultado. Hoje, por exemplo, o Cruzeiro deu 0 chute ao gol. Ah, Luciano, que isso? Não, é 0. Ele deu chute pra fora, mas que acertou o gol foi 0. O próprio gol foi contra, né? Então não foi legal.
E fora isso, né, teve a entrega. É a primeira vez que o Cruzeiro jogou tanto tempo atrás da linha da bola e a equipe se comportou bem. Agora, falei muito de Rafael Cabral e falei muito de Jussa. Inclusive, acredito que deve ser até titular no próximo jogo, pelo que demonstrou hoje. Deu mais consistência ao meio-campo que o Neto Moura. Agora, outro jogador também, que contra o Fortaleza, que foi o jogo retrasado, foi vaiado, Oliveira, hoje também, vamos ser justos, sem pegar no pé de jogador. Hoje jogou bem. O que eu falo jogar bem? Jogou sério. Várias vezes ele deu bico na bola e coisas que ele não estava fazendo nas últimas partidas. Queria dar chapéuzinho, sair jogando, protegendo. Não. Zagueiro é xerifão, joga sério. Nós vamos fazer isso sempre? Não. Vamos sair jogando? Vamos, é futebol moderno, é metodologia, ter transição rápida. Mas apertou, meu amigo, não tem vergonha nenhuma em fazer isso. Então, Oliveira, eu também vou dar o destaque que mostrou reação no jogo de hoje. No mais, fechado com o Cruzeiro. Vamos junto aí descansar, porque essa vitória foi muito importante. Agora uma boa semana para nós e principalmente para jogadores, diretoria, comissão técnica, preparar para o próximo duelo, para a próxima batalha, para a próxima guerra no bom sentido, que é contra o Inter fora de casa. Vão conseguir essa vitória aí para subir ainda mais na tabela.